programa Papo de Mãe, comandado pela Mariana Couto. Ela que dirige, produz, cuida dela e a... Roberta Marreza. Roberta Marreza, que um dia virá aqui também. Mas vamos começar um pouquinho para a gente fazer um resumão de como começou, né, a vida da jornalista Mariana Couto. Como é que foi o começo de tudo? Como é que a Mariana decidiu ser jornalista? Foi culpa do pai, não? Bom, Ana, eu venho de uma família de jornalistas, assim, claro que a influência do meu pai foi enorme, até porque eu nasci no meio de um monte de jornalista, né? Quando eu nasci, meus pais eram muito jovens, minha mãe tinha 20 anos, meu pai 25, ele já trabalhava no Estadão. Então, meu pai costumava levar a redação toda do Estadão lá para casa. Minha mãe conta que eu bebezinha ficava no colo de todo mundo até tarde. Então, eu sempre convivi com muitos jornalistas, ia fazer plantão nos fins de semana com meu pai. Lembro muito da redação da Folha de São Paulo quando eu era criança. Aí eu ficava lá no setor da Folhinha, escrevia historinhas e eram publicadas. Então, eu brinco que eu já sou jornalista desde criancinha, assim. Então, teve uma influência do meu pai e de todo o ambiente que eu convivia, de criar esse amor pela profissão. Então, assim, desde criança eu pensava, puxa, quando eu crescer eu vou ser jornalista, porque eu também quero voltar para casa cheia de histórias, como meu pai voltava Mas cheio o de engraçado é histórias. que seu pai fez uma história mais na mídia impressa. E de repente você foi para televisão. Você fez um caminho diferente. Eu acho que isso é importante dizer até que não houve uma influência assim do meu pai pedir para eu ser jornalista ou ensinar que gostaria de ter uma filha jornalista. Essa conversa a gente até nunca teve. Foi tão natural que quando eu terminei o colegial, prestei a faculdade, eu entrei em jornalismo, já fui procurar emprego e sem nunca pedir nada para o meu pai. Isso até hoje, assim, a gente tem muito respeito um pelo outro e cada um com a sua carreira. Mas em algum momento ele disse assim, não vai ser jornalista, é uma carreira difícil. Nunca conversou sobre os altos e baixos da nossa profissão. Não, porque por mais que tenham esses altos e baixos, ele é um apaixonado pela profissão, assim. Então ele nunca chegaria para mim, como eu vejo às vezes alguns jornalistas falando, meu filho nunca vai ser jornalista, ele também não diria isso, e no fundo acho que ele gostou da minha escolha, né? E agora isso de ir para a televisão, acho que foi um pouco uma decisão minha de também buscar um outro caminho, né? Para não ficar, até para não ter o meu pai ainda está no mercado de trabalho também, então eu queria ter o meu próprio caminho, deixa eu procurar uma outra coisa. Eu gostava de televisão, quando eu era criança, eu tenho vídeo Super 8, eu tinha assim 5 anos de Super 8, que a minha mãe tinha uma câmera, eu com 5 anos fingindo que eu era repórter de televisão. Então já estava no DNA, além do DNA na vontade. Aí você começou a primeira TV, qual foi? Então, na verdade, o meu primeiro emprego foi num jornal de bairro, que eu fui... eu queria, já no primeiro ano da faculdade, entrei com 17 anos, eu falei, não, eu tenho que trabalhar, eu quero trabalhar, e eu estudava à noite, fui procurar emprego num jornal de bairro, na Gazeta de Pinheiros, na época. Meu pai tinha começado na Gazeta de Santo Amaro. Que coincidência, né? E daí fui procurar emprego, não tinha vaga, teve uma enchente no meu bairro, eu morava ali, uma enchente horrível, a água entrou, só não entrou na minha casa porque a minha rua era um pouco mais alta, mas entrou nas casas de baixo e tal. E eu saí pra rua, fiz a matéria, tirei foto, não sei o quê, e cheguei lá no jornal e falei, olha, vocês mandaram repórter? Não, nosso repórter não conseguiu chegar. Falei, eu escrevi uma matéria, eu tenho as fotos, se vocês quiserem publicar, vocês me pagam por ela, mas eu quero crédito na foto e na matéria. Aí foi capa do jornal e me contrataram. Aí eu trabalhei 6 meses lá e foi a falência, o jornal acabou por não ser demitido. Aí depois você foi pra televisão. Porque lá eu tinha conhecido a Keila Castro, que depois ela foi pro SBT. Então depois de um tempo eu falei, Keila, quero ir aí ver como que é a TV, eu sempre quis trabalhar em TV, vou aí um dia te visitar. Fui visitar, conversei com as pessoas, aí muitas eu conhecia, porque eu convivia desde criança. Pedi para ficar acompanhando, para conhecer a dinâmica. Na época, a Zileide Silva era repórter lá do TJ Brasil, eu ia para a rua com a Zileide, fiquei acompanhando até o dia assim que eu estava lá mesmo, faltou uma pessoa que ficou doente, pediram para eu cobrir e daí essa cobertura de um dia virou de um mês, porque a pessoa saiu de licença, era operadora de GC. A primeira coisa que eu fiz na TV era operar o GC, botar errou os créditos. em algum Errei. É tão engraçado. Quem é jornalista e faz televisão, a gente olha, claro, a gente olha o todo. Mas às vezes os pequenos detalhes, tem gente que não nota um GC errado. Esses programas diários,
policiais, a gente vê muito erro. Verdade. Porque às vezes muita não é nem um correria. jornalista que faz o GC. Então coloca, de repente acontece alguma coisa Não, no e lá vivo. não era também o jornalista, mas eu estava no primeiro ano. Ah, mas já sabia escrever um pouco, né? Sim, mas assim... Era bem diferente. Eu comecei antes a exercer coisa de produção, não como jornalista tá. mesmo, até porque não tinha diploma, então você não... A gente não podia ser estagiar repórter, naquela época. Não tinha estágio. Então, na verdade, o que aconteceu? Quando eu fui contratada, e daí também foi uma oportunidade lá, porque eu estava cobrindo essa licença como operadora de GC, e isso era 92, assim, era o auge do Aqui e Agora, aí tinha o TJ Brasil do Boris, era uma redação só. Teve uma briga lá do Boris Casoy com o Marcos Wilson, e daí eles separaram. Histórica. Eu tava lá no dia do dia. Tinha um vidro assim na sala, e era máquina de escrever na época. Aí teve máquina de escrever pra lá e pra cá. Mas na hora que dividiu a redação, abriram vagas no TJ Brasil, porque era uma redação só, era uma escuta só, tinha os editores, e daí separou. Quando abriu vaga para Rádio Escuta, eles me contrataram como Rádio Escuta. Então, no começo, como eu não era formada, na época contratavam como radialista, né? Então, eu fiquei lá no SBT até me formar. Eu ia, às vezes, para a rua quando faltava repórter. Numa dessas ocasiões, acho que numa coletiva, eu fiz algumas perguntas e um editor da Record, era coletiva, então foi para todas as emissoras, né? Cada um tinha feito sua pergunta. Um editor da Record gostou muito das perguntas que eu tinha feito, não sabia quem era, e ligou lá no SBT para saber quem é essa repórter do SBT que fez as perguntas na coletiva. Que repórter. E daí, por isso, a Record me chamou, falando, não, a gente quer você como repórter, mas você começa na pauta. E depois ia para reportagem. SBT foi quanto tempo? Fiquei de 92 a 94. 2 anos. Aí foi para Record. Aí quando eu fui para Record, eu já estava me formando na faculdade, estava com 21 anos, me formei. E logo que eu me formei, eu estava na pauta e eles me passaram para reportagem. E aí ficou quantos anos na Record? Fiquei até 96. Aí em 96, a Alice Maria estava montando a Globo News e a gente não sabia. E o Márcio Gomes, com quem eu tinha trabalhado na Record, já tinha ido para a Globo, ele tinha feito um curso da Alice Maria. Ele estava em São Paulo, estava voltando para o Rio. Eu dei uma fita VHS para ele e falei, ai Márcio, se um dia você encontrar a Alice Maria, entrega para ela, porque sei lá o que ela está fazendo, né? Ela tinha uma produtora, não sei o que, eu queria que ela conhecesse o meu trabalho. E quando ele entregou, coincidiu, ninguém sabia, era um segredo. A Alice estava montando a Globo News, na hora que ela viu minha fita, ela me ligou, ela, a Letícia Murrana, para montar a equipe aqui em São Paulo, e eu fui a primeira contratada da Globo News em São Paulo. Você me falou, eram 2 repórteres da Globo News? No começo? No começo, só eu você. cheguei lá, a Globo News era só você. A Globo News era eu. No dia que eu cheguei lá, acho que era agosto, e eu cheguei lá, não tinha nada, as pessoas nem sabiam o que ia ser a Globo News, e eu contratada, aí a Alice falou, olha, você se apresenta lá na chefia de reportagem, vai ficando lá, porque na hora que o canal começar mesmo, a gente te puxa, né? Mas a Globo te usou nesse tempo? Então, daí no dia que eu cheguei lá, eu não tinha nem assinado carteira, o Valdir Zuetti era o chefe de reportagem, ele falou, você faz link? Falei, eu faço, né? Eu fazia na Record, né? Falei, faço, então você vai ter que ir pro link que eu tô sem repórter. E a minha única preocupação era acertar a deixa, né? Falar que era pro SPTV e não que era pra Record. Porque depois de um tempo, né? Muita gente já começou, até a Ana Paula Padrão, aí o Jornal da Globo na Record. Fiz o link, aí o que aconteceu? Me colocaram na madrugada. Porque assim, né? O último a chegar é o que vai pra equipe da madrugada. E, então eu fiquei trabalhando de agosto a outubro no horário da meia-noite às 8 da manhã. E para mim foi muito difícil trabalhar de madrugada. Tem gente que se adapta bem, então, mas assim, eu gosto, também, sabia? Mas o tipo de reportagem também é mais chacina, tragédia, né? Além das bagunças, né? Eu fiz muito prostituição, morador de rua. Mas é cansativo, né? Droga, né? O tráfico. Tem gente que acha que a vida é fácil, né? Que você sai da faculdade, já vai ter uma vida tranquila e não, assim, você tem que se adaptar, dormir de dia, trabalhar de noite. Complicado. Então eu fiquei esse período, aí a Globo News começou em outubro e eu fiquei, daí depois logo vieram a Lília Amarante, a Lília foi da cultura muito anos. O Guto Abrantes. Ela trabalhou com você.
Depois, na não Globo foi? News, então, lá na Globo News logo vieram a Lilian, o Guto Abranches, a Zelda Mello e o Lúcio Sturm. Essa foi a primeira Uma equipe turminha da Globo ruim, News. né? Turminha ruim, a Zelda Mello é a pior de todas. Deixa eu te perguntar outra coisa. Nesse período de televisão, né? Você passou pelas maiores emissões, menos pela Band. Né? A Bandeirantes não fez parte da sua vida. Mas quais foram os momentos mais marcantes, assim, entrevistas que te marcaram, pessoas que te marcaram? Você guarda isso? Você tem essa memória jornalística? Sim, assim? principalmente na Globo News. Então eu entrei lá em 96 quando começou o canal. Depois eu passei para Globo, mas sempre voltava para Globo News, assim, fazia alguns programas, tal, né? Então tinha o Almanac, que no começo até chamava entrevista, nem tinha esse nome Almanac, e daí ali a gente tinha a oportunidade de fazer umas entrevistas muito legais. Então, as que me marcaram, assim, com o Dom Paulo Evaristo Artes, que até foi uma entrevista, o programa ia lá com 25 minutos de entrevista, e com o Dom Paulo eu gravei 1 hora. Aí eu liguei para Alice Maria e falei, Alice, não consigo cortar essa entrevista, ficou muito boa, a gente tem que pôr Você se editava no Almanac? Quer dizer, você pré-editava nessa... A equipe era pequena. Na verdade, a gente saía com equipamento e já fazia os cortes na hora. Entendi. A gente voltava meio pronta a entrevista. Mas é que o Dom Paulo tinha muita história para contar. E eu lembro que foi uma entrevista que ele falava muitas vezes assim. Isso eu nunca contei para ninguém. Então conta. Então, foi legal, porque tinha essa abertura na Globo News, né? E daí eles falaram, então vamos botar 1 hora no ar. Aí foi com 1 hora a entrevista. Fiz Raquel de Queiroz em Quixadá, no interior do Ceará. Você tá brincando? Porque eu, pela Globo, eu fui ser repórter do Jornal Nacional no Ceará durante 2 anos. E assim, eu fiquei tentando muito. E a Raquel morava no Rio, mas ficava muito tempo lá no Ceará. E tinha ainda a fazenda dela, bem no sertãozão, que é Quixadá, onde ela escreveu todos os livros e tal. Diz que era a fonte de inspiração dela, né? Ela fala que o ar era diferente. Eu vi. Será que eu acho que você fez essa matéria? Acho que essa entrevista é sua, porque ela falava do ar, do lugar, da inspiração. Eu fiz matéria, acho que pro Jornal Hoje. Com ela e fiz uma entrevista legal pra Globo News também. Foi muito bonitinho, porque a gente começou. Na época ela estava lançando um livro, foi um pouco antes dela morrer. Ela estava lançando um livro de receitas, o primeiro livro, que eram as receitas da fazenda, chama Não Me Deixes a Fazenda lá. Então a gente começou a entrevista na cozinha e quando eu cheguei, ela e a funcionária dela tinham preparado um banquete. Ai, que delícia, é tão bom, né? Eu adoro fazer matéria. Aí a gente foi pra sala e ela servindo, então eu fiz a entrevista experimentando as coisas que ela... E terminamos a entrevista que eu falei, qual o lugar da casa que você mais gosta? Aí era a rede na varanda, e a gente terminou a entrevista na rede, assim. Então é gostoso isso da nossa profissão, né? A oportunidade que a gente tem de conhecer tanta gente, fazer essas entrevistas. E tanta gente que as pessoas não têm oportunidade de conhecer, né? Pessoalmente, assim, de saber a essência. Muita gente se decepcionou, ou seja, eu me lembro, pelo menos na minha época de repórter, às vezes a gente fica muito na expectativa para entrevistar alguém, né? Que você conhece histórias, que você sabe um pouco da vida, mas quando você vai entrevistar, a pessoa não é aquilo que você espera. Ou é arrogante, ou é monossilábica. Isso aconteceu muito com você? Acho que eu não tinha não sou uma pessoa que eu crio assim tantas expectativas, não. Então acho que não me lembro de acontecer isso. Acho que tem 2 personalidades que quando eu fui entrevistar foi legal, o Roberto Carlos e o Pelé. Nossa! Né? Os 2 seis, né? Só! Então foi muito legal. Até quando eu cheguei pro Roberto Carlos, eu falei, puxa, sabe que na minha casa sempre eu notava que tinham 2 LPs de cada um deles, porque meus pais, quando casaram, cada um tinha a sua coleção e eles mantiveram. Aí eu contei essa história pra ele achou curioso e tal. Eu acordava todo domingo o Roberto Carlos cantando pra mim. Minha mãe tinha uma mania de colocar, era rádio vitrola antigamente, né? Era toca-discos, né? Ficou mais moderno. Todo domingo de manhã eu acordava com o Roberto Carlos. Não era café da manhã ou detalhes. Né? É uma coisa tão nítida na minha infância. E isso foi até pouco tempo atrás. E erros, vamos fazer assim, erros não, gafes. Já cometeu muitas gafes? Uma coisa que eu guardo algumas. Com certeza, né? Tô em TV há 25 anos, principalmente quando você faz muito, e sempre trabalhei como repórter, agora tô como apresentadora no Papo de Mãe, mas como repórter nas entradas ao vivo, né, o risco de gafe é sempre grande. Você lembra algum? Então, aquelas coisas de ficar no ar, falando, não tô escutando o retorno, não sei o quê, aí você já tá no ar.
Ou aconteceu assim de gravar algum boletim para programação e usarem o boletim errado, e daí eu lembro uma vez que, sorte que na época não tinha muita rede social, não repercutia. Imagina, YouTube, mas assim, de terminar e eu CQC. mostrar a língua e falar assim, ai, tá tudo errado, mas ainda bem que, como eu ficava muito atenta aos erros, né, quando tinha gente que falava palavrão, eu sempre tomei muito esse cuidado, tô com uma câmera, um microfone por perto, cuidado. A gente acaba tomando, eu lembro uma vez, essa história mais engraçada, eu fui fazer um jogo de futebol, eu estava pela Record, era meu plantão, não tinha, tem que ir a Ana, e você vai ter que fazer uma entrada ao vivo. E eu esqueci que eu estava ao vivo. Então eu comecei a falar, tal, errei a palavra, fiz blum, 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 e continuei. Quando voltou, era o Osmar, eu não sei se era o Osmar Santos que estava no estúdio, ou era o mais gordinho, eu não lembro. Mas ele ria, ele falou, eu não entendi. Uma vez eu tive Aí ele voltou pra mim, a gente ficou conversando, eu falei, esqueci que eu tava ao vivo, não sei, comecei a brincar, porque... Falei, mas gente... Uma vez eu tive um ataque de riso num link, eu não conseguia me conter, assim. No começo da Globo News, o André Trigueiro apresentava o Jornal das 10 e ele me chamou naquele mercado Mundo Mix, era uma vez. E eu entrevistando duas drag queens. Que era alternativa. E não sei o que elas falaram, fizeram comigo, me levantaram, começaram eu sei que eu ria tanto, aí voltou pro André, o André ria também, a gente não conseguia... parar. Mas no fundo isso é legal, acho que o telespectador até espera um pouco dessa humanização, né? Porque você não é um robô ali, né? Todo mundo é passível de erro, né? Acho que uma vez eu falei assim, a reunião acabou de acabar, fica ruim de falar, né? Eu tenho uma história, Cláudia Ramos. Você conhece a Cláudia Ramos, está no SBT do Rio de Janeiro. E nós trabalhamos juntas na TV Gazeta e ficamos muito amigas depois desse tempo. E eu acompanhava muito o trabalho da Cláudia e no meu. E ela estava um dia naquela feira do empreendedor, Sebrae, ao vivo. Já estava no SBT. Olha, para mim a história é mais hilária. E aí ela conversando com um microempreendedor, ele falou que tinha ajudado a feira, tal. Ela falou assim, então quer dizer que seu negócio está crescendo? Ele olhou para ela assim. Aí ela começou a rir porque ela se tocou, porque ficou uma coisa meio, né? Gente, a gente tinha que fazer um livro, sabia? Não, mas tem coisas juntar os amigos gente... e falar as garrafas, pegar a Zelda tem a ótima do VAC, né? Até hoje é histórica. Então você pegar algumas coisas e a gente tem contar. coisas que você vai aprender, você tem que tomar cuidado de falar, né? O fulano ocupa então o cargo de não sei o que lá, ocupa então também. E o órgão, né? Membro. Não, eu trabalhava na Assembleia, eu ficava irritada. Porque o membro da comissão falava, não fala membro, fala um deputado que faz parte da comissão. Porque tem umas coisas que a gente fica... Assim... E eu acho importante, hoje em dia, quando eu vou fazer palestra em faculdade e tal, de desmistificar um pouco essa coisa que as pessoas ainda têm, de trabalhar em televisão, ou porque você vai aparecer, tem um deslumbramento. Piorou? Você não acha que isso piorou com as redes sociais, essa coisa? Todo mundo fica com essa coisa... Porque assim, uma vez, numa entrevista do Castelo Branco, ele falava, o problema do jornalista é começar a se achar mais importante do que a notícia, né? Do que o entrevistado. Então, tem que ter essa humildade, né? Do amor pela profissão mesmo, não porque quer aparecer ou porque quer se achar importante. Não, e as pessoas precisam aprender que para ser apresentadora precisa fazer jornalismo, né? Vai no Senac, faz um cursinho, lê teleprompter e pronto. Todas as faculdades que eu vou, eu noto isso nas meninas. Eu quero ser apresentadora. Eu falo, então o que você está fazendo aqui? Né? Uma coisa Você acha que nossa profissão mudou muito? A qualidade dos profissionais? Você assiste televisão com esse olhar crítico? Olha, eu acho, mas o que eu noto é que assim, as pessoas ficam muito preocupadas com isso, em aparecer, né? Aparecer mais, assim, em serem famosas. Estar bonita, né? Eu já vi tanta repórter se preocupar mais com o visual do que com conteúdo. Que com conteúdo mesmo. E acho que todo mundo é muito mais visado com essa coisa das redes sociais, né? Porque tudo repercute mais rápido também. O que me preocupa um pouco quando eu vou fazer palestra é essa preocupação com, mas como que eu faço para sair da faculdade e ganhar um bom salário? E eu sempre digo que parece que todo jornalista ganha bem. Porque assim, ter um bom salário tem que ser a consequência de um bom trabalho, né? E de uma batalha. E o tempo, né? E com o tempo, exatamente. Não o seu objetivo, né?
Então, acima de tudo, você tem que fazer uma coisa que você gosta, fazer bem feito, batalhar, assim, ninguém sai da faculdade, ou não deveria, né? Hoje em dia talvez até saia por outros motivos, tendo altos cargos, mas você tem que aprender primeiro, né, tudo. Por isso, eu acho que para mim foi importante, antes de ter ido para a rua para ser repórter, ter trabalhado internamente na redação, então saber ser radioescuta, saber fazer edição, saber até colocar um GC. Então quando eu fui para a rua eu sabia todo o funcionamento de TV, tanto que hoje no meu programa... A gente já pré-edita, né? A gente já sai com a matéria na cabeça. Já e sabe. é legal isso, você poder fazer tudo, né? Você saber fazer um pouquinho de tudo. E nesse tempo de televisão, o que você não fez que gostaria de ter feito? Assim, entrevistado, que Olha, matéria você gostaria de ter feito? Que engraçado. Quando me perguntavam isso até em faculdade, assim, eu falava, olha, eu já me senti realizada quando eu me tornei repórter de televisão, aquilo para mim já foi uma realização. Então eu não tinha muito mais, assim, pretensões. Eu sou agradecida mesmo de ter conquistado isso cedo, até com 21 anos eu me tornei repórter, né? Primeiro na Record, depois fui para Globo, depois acabei até voltando para SBT, fiquei um tempo lá como no SBT Repórter. E daí acho que tudo vai sendo uma consequência de uma história, de um aprendizado. Mas né? não tem ninguém que você gostaria... Você entrevistou seu pai já? Você Para sabe algum que trabalho, alguma matéria, alguma coisa? Engraçado, eu nunca trabalhei com meu pai, ainda bem, ele sempre, quando ele Sim, foi, isso porque sim. depois ele foi trabalhar em TV também, ele trabalhou na Bandeirantes, trabalhou na CLT. Muito tempo ele ficou na Band. Ele ficou lá no Canal 21, tudo. Sabe que eu não me lembro de ter entrevistado meu pai? Olha que engraçado. Eu entrevistei meu pai. Tem umas coisas, as pessoas são tão próximas. Não. Eu vou para o intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente vai falar sobre o Papo de Mãe. Eu quero saber como é que nasceu, como é que as pautas são escolhidas, tem assuntos extremamente interessantes e essas novidades, né? Estando no portal do Estadão e também indo para a TV Cultura. Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Não saia daí. Você falou. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos. Não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente.
E você? Voltamos com a Ana Carolina Entrevista. Já estou recebendo a minha colega, a jornalista Mariana Couto. E a gente estava, claro, fofocando algumas coisas aqui no intervalo, que não vem ao caso. Quem sabe teremos novidades. Mas eu queria falar um pouquinho da menina dos seus olhos, que é o Papo de Mãe. Como é que surgiu o Papo de Mãe na sua vida? Eu brinco que o Papo de Mãe é o meu quarto filho. Eu tenho 3 filhos, a Laura de 13, a Isabel de 10 e o André de 9. E eu tive meus 3 filhos quando eu era repórter da Globo. Então, durante os 12 anos que eu fiquei lá na Globo, ao longo Os 3 nasceram durante esse tempo? Quando eu era repórter lá. Eu entrei lá em 96, a Laura nasceu em 2003, aí a Isabel 2006 e o André 2007. Eu voltei da licença maternidade da Isabel grávida do André, ainda fiz esse capricho. Não tinha televisão em casa? Falei que o André veio de brinde. Só que eu fiz tratamento para engravidar das 2 meninas e o médico falou que não tinha como engravidar, é realmente um problema, uma incompatibilidade. Que se um dia eu quisesse ter o 3º filho, eu teria que fazer tratamento de novo, aí engravidei. Acho que o médico esquece que tem um cara lá em cima, né? Que eu falo sabe pro meu filho, eu não falo tudo. que eu engravidei sem querer, mas eu falo que ele veio de brinde, né? Então, aí assim, quando o 3º nasceu e tão seguidinho um do outro, ficou muito difícil, porque a vida é feita de fases. Por mais que eu fosse apaixonada pela minha profissão, e sou até hoje, e sempre fui repórter de TV, então ali naquele momento se tornou um pouco incompatível, porque o repórter de TV não tem horário fixo. Plantão, fim de semana, feriado, Natal, não sei o quê. Eu com 3 filhos muito pequenos, né? Então eu precisava ali naquele momento escolher o que eu ia priorizar. Foi difícil essa decisão. Na verdade, eu não queria largar a profissão, mas eu vi que ali eu tinha que procurar um outro caminho para conseguir ser mãe também, porque eu também não queria ser uma mãe totalmente ausente, me dedicar só à profissão. Você não queria ser dona de casa. Isso eu nem pensava. Primeiro porque eu tenho que me sustentar, claro. E segundo porque é uma realização, né? Você ter a sua... batalhei tanto para chegar até lá. E foi um dilema que eu acho que muitas mães em diversas áreas, elas passam por esse dilema, né, entre a carreira e a maternidade. Com 3 pequenos. Então, quando eu voltei de licença maternidade do menor, a Laura estava com 4, a Isabel com 1 e ele ali recém-nascido. Eu pedi pelo menos para ter um período fixo, porque tinha dia que eu entrava às 5 da manhã, dia que eu entrava às 5 da tarde, ia fazer Jornal da Globo, ia fazer Bom Dia São Paulo. Isso, e assim, você não tem rotina, tudo bem. Mas você não conseguia planejar nada. Mas a criança precisa ter rotina, né? Eles iam pro berçário. E aí eu não renovei meu contrato. Falei, olha, nesse momento não dá para eu ficar aqui. Daí você acaba ouvindo muitas coisas, você vai se arrepender, porque um dia você vai jogar na cara dos seus filhos que você largou sua profissão. Aí eu falei, olha, nesse momento... acho que eu vou me arrepender se eu não tomar essa atitude, né? E não é nem tanto por eles, eu tô pensando por mim. Eu não estava feliz mais ali e não, tinha um dia que eu não via meus filhos, e muito pequenos. Daí foi Teu marido te ajudava nisso? Na época eu era casada, também. Eu me separei do pai dos meus filhos. Ele tem outra profissão e tal. Na época, sim, ele entendia, ele via esse meu dilema, né? Foi uma decisão muito pensada, mas... que eu pensei muito sozinha mesmo, no que era importante pra mim, justamente pra depois não jogar na cara nem de marido, nem de filho, nem de ninguém, né? E não me arrependo mesmo. E daí ali já nasceu, logo que eu pedi demissão, eu pensava, poxa, agora como que eu uno o jornalismo com a maternidade que eu gosto tanto, que eu abracei tanto? E eu tinha me tornado na redação uma coisa meio natural, meio referência para as outras mães, para as outras mulheres que ficaram grávidas depois. A dica, tanto que tinha gente, eu lembro de editoras, até repórter, que às vezes me ligava e falava assim, o cocô do meu filho tá assim, o que eu faço? Tô com vergonha de ligar pro médico para falar do cocô. Então, e como eu tinha 3, achavam que eu sabia mais do que os outros, né? Deveria saber. Mais ou menos, né? Até hoje não sei, né? Você sempre fala que ser mãe é uma tentativa de acertos errando muito, assim. Mas, e daí foi isso, falei, como que eu concilio as duas coisas? E não só pela minha experiência como mãe, mas como repórter. Passei 2 anos no Ceará, sempre entrevistei muitas mães, muitas crianças, sempre gostei muito dessa coisa do comportamento humano das famílias, né? Dessa experiência de ter entrevistado mães de todas as classes sociais, com todas as condições, realidades.
Não, a gente precisa ter um programa na TV brasileira que preste um serviço para essas famílias. Vamos falar das nossas famílias. Porque quando eu estava de licença maternidade, eu assistia ao Discovery Home and Health, tinha programa sobre educação, Sim. mas com uma realidade muito americana, não tinha um programa nacional para tratar da nossa vida aqui. Que é diferente, a dinâmica das famílias é muito diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Claro, né? a realidade até econômica influencia E daí diretamente eu falava, nisso. olha só, na redação, né, eu juntava, sei lá, quando eu chegava na redação, eu, a Sandra Nemberg, a Rosângela Santos, a Ananda Apple, a Verusca, a Carla Vilhena, todas tivemos filhos na mesma época. Sim. Tu falava, ai, junta essa mulherada, vira papo de mãe. Eu sempre falava assim, ai, olha o papo de mãe aí, sempre virava papo chupeta, não sei o que, ninguém mais falava. Quer dizer, surgiu o nome eu falava, desse olha o bate-papo papo de mãe, mesmo. eu falava, olha o papo de mãe. Então eu saí de lá, a Roberta Manresa estava na mesma fase que a Roberta, minha amiga de infância, fez jornalismo também, e na época ela também estava na Globo cobrindo uma licença maternidade no Globo Rural. Falei, vamos fazer um programa chamado Papo de Mãe e vamos juntar o jornalismo com esse nosso conhecimento e cada programa falar de um assunto ligado à saúde, comportamento, educação. Mas como é que você conseguiu viabilizar isso? Então, Quer dizer, da ideia até concretizar. Fui falando com alguns amigos sobre ideia, falei com o Davi de Almeida, que era cinegrafista, aí o Davi falou, puxa, tem um amigo que tem uma produtora. O Davi foi da primeira equipe do Papo de Mãe. Deus. Botei ele como repórter, ele fazia o quadro A Vez do Pai. E o Pedrinho Tonelada, que era, eu falei, vou montando minha gangue, né? Eu fui pegando o pessoal ali da Globo mesmo, gente de muito talento, que não exercia esse talento ali. O Davi foi ser repórter, o Pedrinho Tonelada, o operador de áudio do Fantástico, foi ser meu repórter também. O Almir Padial e a Maria Cândida, na época, cinegrafistas, eles tinham uma participação também, comentavam. A Maria ficou sempre, tá com você até hoje, não? Não Tá mais. não tá, ficaram na época lá. Depois também acho que houve um período que daí não dava para conciliar os dois, enfim. Mas daí a gente, eu fui conversar com o Vando Mantovani dessa produtora na época, que era amigo do Davi, ele adorou a ideia, falou, vamos fazer um piloto. Eu juntei uma equipe, assim, todo mundo apostando e falei, vamos fazer o piloto, se um dia der certo a gente vai manter essa equipe. Claro. Então todo mundo vai ser recompensado se der certo. E a Cristina Padiglione, acho que ficou sabendo que eu estava gravando um piloto sobre um programa materno, publicou no Estadão uma notinha falando que eu tinha gravado esse piloto. A TV Brasil, na época, estava montando a grade. A Teresa Cruvinel e a Helena Chagas, em Brasília, leram a notinha no jornal e falaram, puxa, vamos conversar com a menina para ver como que é esse programa. As coisas na sua vida sempre acontecem dessa forma, quando você né? olha para trás e fala que nada é por acaso, né? Como as coisas vão se encaixando. E tinha tudo a ver com a TV Brasil. Tudo a ver, porque TV era bem essa pública, coisa né? de Uma prestação coisa de de serviço, serviço. de ir para o país todo, em rede aberta. Então foi muito legal. Elas vieram, gostaram, a gente, né, aí foi para a TV Brasil e ficou lá quase 7 anos. Infelizmente, com essa crise toda, a própria TV Brasil também, aí o nosso último contrato não deu para cumprir. Mas a TV Cultura já estava interessada no programa, porque a TV Brasil e a Cultura elas têm uma troca de programação. Tá? Então o Papo de Mãe logo vai entrar na Cultura com algumas reprises dos programas que foram lá na TV Brasil. E depois a gente vai começar a gravar É uma programas delícia, inéditos. é um programa gostoso demais. Você já E participou como é que com a sua você... filha e com a sua mãe lá, né? Família inteira. Como é que vocês decidem as pautas? Dá muito bate-boca, assim, vamos por essa, vamos... Não, é muito Como é que bom. A vocês... equipe é muito afinada, assim. Eu acho que... Mas quem decide no final? Você, Roberto? Acho que eu e a Roberta, acho que sim, mas... Bom, esse é um tema interminável, né? A maternidade. Não tem fim. A nossa lista de pautas é gigante, já foram ao ar mais de 300 programas. E sempre tem a gente recebe muito retorno dos telespectadores por e-mail, pelas redes sociais, gente pedindo ajuda, então tudo pode virar uma pauta também. Assuntos que a gente já abordou que mudam, tem uma abordagem diferente que você sempre pode voltar para aquele tema ou tratar de um outro jeito. Então, por exemplo, síndrome de Down, a gente fez um primeiro programa, 6 anos depois a gente convidou os mesmos, então quem tinha ido como bebezinho foi depois de 6 anos. Aí a gente fez um só sobre o adulto com síndrome de Down e a entrada no mercado de trabalho, a vida do adolescente com síndrome de Down. Então você vê, você pega um tema
E assim, a gente tá indo... E vai ramificando, né? E com o Claro. Papo de Mãe, a gente vai meio contra a maré dessas coisas hoje tão imediatistas, os programas, né, os videozinhos de YouTube de 30 segundos que viralizam. Poxa, a gente ainda faz um programa com duração de 1 hora, com um tema só, Com externa, aprofunda, né? mas a gente nota que o telespectador ainda Gosta. quer isso. Se sente respeitado porque está recebendo uma informação com credibilidade, qualidade, e aprende com o programa. Então tem gente que fala assim, olha, comecei a assistir, eu estava grávida, hoje meu filho tem 7 anos, e vocês me ajudam na educação do meu filho. Isso é muito gratificante. E assim, momentos interessantes. Eu lembro que eu fiz um programa com você, eu até brinquei com você, falei assim, nossa, tinha uma mulher chata, não vou nem lembrar quem era. Que a gente até teve uma pequena, assim, não, ideias conflitantes. Você já Que teve fazem parte, isso né, no programa assim? Poxa, teve um programa sobre amamentação que eu achei que uma mãe ia sair no tapa com o médico, assim. Porque acho que ela ainda... porque tem assuntos que são polêmicos, Claro. né? O que a gente procura tratar no Papo de Mãe é sempre falar assim, olha, às vezes o que funciona para uma família não funciona para outra. Então não vamos ditar regras, a gente dá ali o exemplo, pode ser útil ou não para você, né? Então sem ditar regras e sem julgamentos também. E acho que o médico comentou alguma coisa sobre a amamentação, que a orientação é amamentar, né, exclusivamente até o 6º mês e depois até os 2 anos. Que a mãe deve ter amamentado até o ano. Eu acho que o filho dela, a filha dela já tinha uns 5 anos e ela ainda amamentava. E acho que o médico fez algum comentário que ela não gostou. Então, assim, não é nem julgar a moça por ela ainda amamentar aos 5 anos, porque cada um sabe da sua vida também. Mas também não ditar a regra de que todo mundo precise fazer isso, né? Então, tem que tratar com respeito. Mas as polêmicas, às vezes, são até necessárias, né? Porque cada um tem uma opinião. Então, assim, eu lembro, dessa vez, falei, chegou uma hora que falou, opa, deixa eu amenizar aqui. Já aconteceu num programa dos meus filhos começaram a brigar no meu colo, eu tive que levantar e sair. Eu falei, Roberta, você continua apresentando. Eles brigando. Eles eram pequenininhos. Eles participam efetivamente, né? O dia que eu fui, eles estavam lá brincando. Você tem uma brinquedoteca. A nossa ideia, eu falo que é o verdadeiro reality show, embora não seja ao vivo, mas assim, a gravação vai como se fosse ao vivo. Sim. E ter um espaço para as crianças justamente para quem é convidado, ou as mães ou os especialistas, ou para quem trabalha no programa, levar, porque muitas vezes você não tem com quem deixar a filha, mas a ideia é levar, e no final a gente entrevista as crianças, surgem diálogos ótimos assim entre as famílias, é gostoso. Então os meus, não é que eu levo porque é uma diversão para eles, muitas vezes eu levo porque eu não tenho com quem deixar mesmo. A mamãe tá indo gravar, não tem com quem deixar, vamos comigo, né? Não tá no horário da escola, tá? Então, desde pequenininho, porque quando começou o André tinha 1 ano e pouco, assim, eu até vejo eles crescendo nos programas. E teve um programa que o André e a Isabel, que tem 1 ano de diferença, os dois queriam sentar no meu colo. Eu sei que eles começaram a brigar, e não dava para continuar. Eu falei, gente, eu vou sair. Quer dizer, isso tudo faz parte do programa também. Bebê que chega e derruba as coisas do cenário. Ou o nenê que fez cocô, a mãe fala, bom, preciso trocar a fralda. Então, mães que amamentam dando entrevista. É bem legal, né? é bem legal. Mariana, o que é mais difícil quando se tem um programa próprio? Porque aí você falou, olha, eu e a Roberta fazemos tudo. Vocês escolhem profissionais, vocês dirigem, vocês comandam o cenário. O que é mais difícil nesse processo? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm em colocar o Papo de Mãe no ar? Eu acho que no começo... Além de financeiras, eu acho que hoje a gente tem essa crise aí que complica um pouco. A parte financeira... Você vai ter que ter um pouco de criatividade. Você vê, a gente está no momento agora que a gente teve que abrir mão de alguns funcionários da equipe, né? Porque não tinha como pagar e isso é ruim. Porque as pessoas também têm a ilusão de achar que você pôs um programa lá no ar de entrevista, uma coisa simples, você vai lá, é só você chamar 3, 4 mães e, poxa, tem toda uma equipe grande por trás disso. E a Mariana, eu quero até falar, acho que você nem deve falar sobre isso, eu vou falar a minha opinião, a Mariana foi até alvo de críticas, por causa citando o valor do programa, essas pessoas questionando. As pessoas não sabem quanto custa isso e de que forma esse dinheiro é usado. Ela respondeu muito bem essa crítica. Eu acho que as pessoas não têm que pensar nisso. Eu acho que as pessoas têm que pensar no retorno que o programa dá, a qualidade que ele vai pro ar, e nem questionar. Você tem programas hoje que custam milhões e ninguém questiona. Não é nem isso. Na verdade, houve uma maldade. Mas era uma coisa, porque era uma coisa, a TV Brasil era política, dava no momento político. Mas houve uma maldade de falar que eu ganhava um valor, quando na verdade era o valor de custo do programa. Que delícia seria, né? O meu salário, inclusive, estava inserido ali, né? Porque é um programa, aí vem o questionamento, mas mesmo assim então é caro para um programa.
um programa com uma equipe mensal, grande. O custo mensal daquele custo não mensal. E é isso, as pessoas não sabem os bastidores, né? A gente faz um programa num estúdio com 6 câmeras, a produção é super trabalhosa, você oferece carro para ir buscar essas mães que muitas vezes moram na periferia, porque eu não vou chamar alguém para vir no meu programa, né? Se eu não puder pelo menos oferecer um transporte. Claro. A mãe que muitas vezes vem com filho cadeirante, com filho pequeno. Mas isso, enfim, assim... Mas é bom até para te dar mais... Essas coisas te dão mais gás. Para você continuar e falar assim, não, eu vou continuar fazendo. No começo foi mais difícil. Eu acho que hoje a gente já consolidou o nome do Papo de Mãe. Então, no começo eu tinha que explicar, puxa, mas até para um especialista de renome, o que é o Papo de Mãe, né? Será que eu vou, não vou? Hoje os especialistas já conhecem, já sabem. Hoje parece que está mais, assim, como se o Papo de Mãe já andasse com as próprias pernas. Fala, meu filho já cresceu, né? Com 7 anos já é uma criança já é grande. conhecido. E o conteúdo, é o mesmo conteúdo que vai para o portal do Estadão hoje? Como é que... Ou são coisas separadas? Na verdade, o portal acaba sendo até mais amplo, né? O programa na TV, ele tem sempre 1 hora de duração e depois que ele vai lá na TV, ele vai ali pro site também. Então tá ali também. Você já deixa disponível. Mas o site, ele tem uma atualização, o programa é semanal na TV e no site ele é diário. Então, todo dia a gente coloca alguma... Por exemplo, agora a gente está na Semana Mundial da Amamentação, então a gente foca mais na amamentação. A gente lançou uma campanha junto com a ONG Criança Segura, Quero Meu Parquinho Seguro, hashtag Quero Meu Parquinho Seguro, para conscientizar as pessoas, né, sobre os riscos dos parquinhos que não tem manutenção. Então é isso, o site ele acaba sendo mais... Tem um contato direto com os telespectadores ou internautas, tem a sessão Você no Papo, que as pessoas mandam depoimento. É aí que você mede quem você está atingindo e que tipo de público. É assim, e é muito curioso notar que a gente já atingiu, que a gente não atinge apenas mães, a gente atinge muita gente que não é pai nem mãe, mas assiste ou como profissional. O que eu brinco é o seguinte, filho todo mundo é, então você acaba atingindo... Muitos pais adoram assistir o programa. A gente faz programa só com homens. O nome é Papo de Mãe porque foi o nome que pegou e tal, mas é que os pais antigamente os pais tinham preconceito em falar disso, né? Hoje o pai troca fralda, pai dá papinha, pai passeia com o filho. Muitas vezes o pai está em casa e a mãe está trabalhando. E quando você dá corda, eles querem sim falar sobre todos os assuntos ligados aos filhos. Você já fez o pai de casa, o assunto? O dono de casa? Já, a gente fez. Deve ser super interessante. Inclusive com homens que realmente abriram mão da carreira para ficar com os filhos, enquanto as mulheres investiram na carreira. Que é um assunto interessante. E o programa deve mudar alguma coisa indo para a TV Cultura? Você pretende mudar formato? O legal é o seguinte, indo para a TV Cultura, a gente vai ter um novo produto também. Então, continua o programa como era, vai ser aos sábados às 10 da manhã, o programa semanal com 1 hora de duração. E durante a semana, de segunda a sexta, nós vamos fazer pequenos programinhas assim para entrarem na programação, com dicas para as mães. Então, vão entrar na programação de manhã e à tarde. Vou entrar na programação. Quer dizer, isso que muda. É uma novidade. E qual que é a previsão de estreia? Setembro. Provavelmente agora em setembro a gente deve estrear. Querendo voltar para a TV? Sim, né? A gente... Como é que fica o dia a dia sem estar trabalhando? Você sabe que com a coisa do site, o site consome muito a gente também, né? Claro, eu sinto falta dessa coisa, quando você gosta, né? Eu sinto falta de entrar no estúdio, de ter aquele contato com as mães, porque a gente aprende muito fazendo o programa também. Então eu tô sentindo falta, assim, de gravar programas inéditos, porque são muitos temas, muitas mães querendo participar também. Agora, legal, muita gente liga pedindo para participar. As pessoas escrevem, principalmente no Facebook do Papo de Mãe, e escrevem para o nosso e-mail, que é contato@papodemãe.com.br, e muitas já foram participar porque ligaram pedindo. A gente já trouxe mãe do Rio de Janeiro, que é nossa telespectadora, que sempre assiste, e fala, não, um dia você vai participar do programa. Você já teve histórias inusitadas, assim, histórias que te comoveram? Muito. A gente, com um programa sobre filhos desaparecidos, localizou uma filha desaparecida, uma menina que estava desaparecida há 11 anos. Nossa! E que no caso, é uma coisa que acontece muito depois, a gente foi descobrir que ela tinha sido sequestrada pelo próprio pai. Então, a mãe não sabia, né? Um belo dia a filha desapareceu. E a gente mostrou no programa, a gente mostrou várias crianças desaparecidas. Você acha que nunca vai acontecer nada. Então, eu acho que se com o programa a gente conseguiu mudar a vida de uma mãe e de uma filha, já valeu tudo. Já valeu tudo. Essa mãe foi até o programa foi ao ar, uma pessoa em Icó, no sertão cearense, viu e falou, essa menina tá morando aqui.
Aí a gente botou em contato com a mãe foi até lá e trouxe. Hoje a mãe e filha já estão juntas de novo há 4 anos. E é interessante isso, que para a mãe o filho não sumiu, mas não morreu, alguma coisa assim. É Eu muito difícil. Fiz uma matéria com a mãe da Sé, a Evelise. Ela foi. A Evelise tem uma história linda, e a filha dela já desapareceu há mais, acho que 20 anos. E ela disse que o coração dela diz que a filha está viva. É muito difícil. Então a gente fica imaginando, né? A gente fica imaginando o que pode ser. Eu quero te desejar muita sorte na TV Obrigada. Cultura, adoro aquela casa, tenho muitos amigos lá. Né? Valorizem o programa da minha amiga aqui, né? Dei aí muito crédito a ela, porque é um trabalho sério, importante, tem essas histórias, podem, né? Os programas podem trazer resultados positivos, assim, porque são programas de utilidade pública. Então, boa sorte. Obrigada pela oportunidade de ter vindo falar. E aí, a Mari tá no Face, tá no Insta, o Papo de Mãe também, tem o site no portal do Estadão, então você tem acesso enquanto o programa não estreia na TV Cultura. E mais uma vez eu informo a vocês que a gente vai ficar longe um pouquinho de tempo, até aí a nossa mudança para os novos estúdios lá no Morumbi, a gente vai um pouquinho distante, mas em setembro estaremos de volta. E é importante dizer que vocês vão acompanhar reprises dos programas aí que nós já fizemos. Então, um grande beijo, muito obrigada aos nossos internautas da UTV, aos nossos telespectadores da TV Guarulhos e aos nossos internautas da Viva na TV. Um grande beijo e a semana que vem eu volto, mas não ao vivo. Tchau. Ai, boa, vou ter um break aí.